Bom dia a todos, seres iluminados. Vamos iluminar um pouco mais a vida de cada um aqui presente, quem estará ao vivo, quem estará assistindo depois, com o tema dinheiro no contexto da visão sistêmica familiar. Como o dinheiro flui e como você pode estar observando na sua vida. Nós vamos trazer um novo contexto, um novo olhar para você começar a se perceber em relação ao dinheiro. E hoje eu e Vanessa vamos estar falando sobre esse tema, sobre esse êxito, como você pode perceber se você tem êxito ou ainda não tem êxito, perceber o que na sua vida a sua relação, aonde está correlacionada a seus antepassados e como você pode estar fazendo na sua dinâmica e através da constelação a ver o que é necessário para as mudanças e alterações. Vou chamar a Vanessa para essa conversa, que está já nos esperando, e sejam todos bem-vindos. Eu sou Juliana Raquel, trabalho hoje atuante com constelação sistêmica, também com o método Deusas em constelação e tarô sistêmico. São métodos terapêuticos, ferramentas que te auxiliam nessa sua jornada a se olhar, a se perceber. E hoje, um dos temas que também é muito trabalhado é o dinheiro. E como anda a sua relação com o dinheiro? Como você se vê com o dinheiro? Como você percebe a fluidez do dinheiro na sua vida? Estou aguardando a Vanessa, porém, só um momentinho. Aceitar. Empolgada aqui com o dinheiro. Será que foi? Cadê Vanessa? Ativou o vídeo. Nossa, oi. Não tô conseguindo te ver. Acho que deve ser esse mesmo, né? Não, também não tô te vendo aqui. Ih, Ah, não, entrou, tá não. certinho agora. Ah, tá. Entrou. Eu virei a câmera. Bom dia, Van. Bom dia. Por Animada? favor. Oi? Animada? Sempre. E ainda com um assunto, com essa energia maravilhosa que nós vamos trabalhar hoje, que é o Uhum. dinheiro. E também, né, trazer uma visão, um novo olhar às pessoas que aqui nos acompanham sobre o dinheiro, trazer um entendimento e para essa fluidez, né? O dinheiro é vida, Sim, sempre, sempre. Dinheiro é sempre bom, né? sempre bom. Van, se apresenta para quem também não te conhece, dentro das pessoas na qual me seguem, essa parceria maravilhosa, né, sobre Sim. constelação. Por favor. Eu sou a Vanessa, né? Vanessa Peçanha, Van Peçanha. Sou uma terapeuta sistêmica, né? Faço constelação também, mentorias. Então, e o assunto, né, que mais eu vejo mais na constelação dos assuntos que eu mais vejo é dinheiro e relacionamento. São esses dois temas, né? Mas o dinheiro acho que ainda é o acho que ganha, né? Comigo, pelo menos, é o dinheiro. Não sei se é porque é um assunto que é meu, né? É um assunto meu que eu busco, acho que desde que eu me entendo por gente, né? Porque eu vivi uma escassez muito grande, então é um assunto que é meu. Então, desde os 7 anos, eu sempre busquei pelo dinheiro, sempre fiz artesanato, uma coisa, sempre busquei pelo dinheiro, né? Sempre foi o assunto que mais me pegou, dinheiro. Eu acho que é um assunto que não é só um assunto, né?
E além de não percebermos o quão essa energia, porque o dinheiro é vida, né? É uma energia que flui. E é uma busca, acho que em todos, né? Em todos os relacionamentos familiares, que a gente pode dizer, né? Toda a família, ela o dinheiro ele é presente e muitas vezes não visto, não entendido e muitas vezes também correlacionado a tristezas, né? Sim, E tudo parece que não, e não um olhar que é negativo, como muitas vezes coloca, mas o dinheiro ele é preciso ser incluído também como pertencente, né? E também busco, acho que é um tema comum no nosso sistema, não só familiar, sistema social, né? E de amigos, enfim, tudo é necessário. E podemos dizer, já começando a live, que dinheiro é vida, dinheiro é movimento, dinheiro é expansão, né? Seja ela pessoal, seja ela para expansão familiar, para uma estabilidade, e que não é só estabilidade, muito pelo contrário, ela é uma fonte abundante para manifestação, né? E então o dinheiro também, a gente trazendo isso, onde a gente pode observar o êxito na vida e também ele está correlacionado ao êxito em profissão, ao êxito em relacionamentos. E vamos dizer o porquê, né, dessa... o quão essa energia do dinheiro ele está correlacionado e todo mundo se percebe como um sucesso ligado ao dinheiro, né? E não que somos o dinheiro, mas ele é integrante a nós, faz parte de nós, faz parte do nosso sistema e ele também traz para nós informações sobre o nosso sistema. sim, né? E eu trouxe aqui eu preparei algumas coisinhas aqui, acho que eu vou ler, né? Que senão depois a gente esquece. E a Né? gente pode Então, ir para os tópicos. vou ler aqui, depois a gente escava entrando e estava esquecendo. Eu trouxe algumas coisas que o Bert fala, né? Então, sobre o dinheiro, né? O Bert fala que o dinheiro é algo espiritual, essencial para a vida. E tem várias características. O equilíbrio, né? Para que o dinheiro permaneça com quem o recebe, a troca deve ser justa para ambas as partes. A recompensa, o dinheiro é a recompensa por algo que dá a nós e aos outros os meios para nos mantermos vivos. A energia a serviço da vida, o dinheiro é a energia que se alegra quando é gasto e retorna ainda mais rico para nós. O dinheiro, para Bert, também é considerado o leite materno da vida. O dinheiro é o leite materno da vida, né? O Bert fala isso. E na alma, o dinheiro e seus movimentos são apenas manifestações do que está em nosso centro, que ele se chama de alma. E o amor e gratidão, né? O amor é ligado, o dinheiro é ligado ao amor e à gratidão e ao sentimento a tudo como é. Helling também afirma que o dinheiro quer render algo, por isso espera ser gasto. Ele também diz que quem ganha dinheiro por seu desempenho, o dinheiro o ama. O Bert também diz que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Porque a mãe, ela nutre, ela gesta, né? E o pai, ele fecunda. E quando estamos fecundados e nutrimos, geramos vida, né? Então, o dinheiro, ele é vida, né? E se você, né, tem mãe, então, com a mãe, né, o dinheiro vem porque a gente gera, né? Gera dinheiro, gera vida. E com o pai fecunda, né? Então, o pai, ele é onde você empurra esse dinheiro para o mundo, né? E você faz investimentos. Então, o pai é essa fecundação, né?
Sim, e também trazendo, você citou palavras do Bert, né? O Bert, ele, ele é digamos, o pai das constelações familiares, né? Ele, em seus estudos, ele desenvolveu, revolucionou com as suas pesquisas e sobre as constelações familiares, né? Onde ele trabalha, foi atuante, formado em filosofia, em teologia e pedagogia. E nesse estudo, nesse conceito que ele traz pela constelação familiar, onde temos uma consciência maior, né? E Sim, onde abrange a alma, a consciência, não a da alma, do espírito, e ele observou essa dinâmica sistêmica nas famílias, né? Dentro das forças desse campo morfogenético que se cria essa consciência onde nós, cada um de nós, somos pertencentes a uma consciência arcaica, a um clã, aos seus antepassados. E toda a história, né, toda essa consciência, a gente vai passando de geração, nós temos em nós pela epigenética, mas também temos dessa força sutil esse campo, né? E tudo que é vivenciado por nossos antepassados e que também não, de alguma forma, não considerando certo e errado, nem bom nem mal, mas o que é vivenciado também é pertencente a nós. E então, hoje, né, no estudo, no olhar de Bert, a gente está trazendo como ele, essa consciência, essa energia do dinheiro atua sobre nós através dos nossos, do que foi vivenciado, do que chegou a nós, dos nossos antepassados com essa energia, né? E como ela flui através de nós pela nossa história. sim. E você trazendo hoje, né? E ele, vamos entrar, já vamos por camadas até. Você trouxe sobre o dinheiro que um dos pontos principais é a mãe, né? É. Os pais, né? Uhum. Vamos começar pelos pais, vamos trazer de nós, né? Por que são os nossos pais, né? E por onde chega a energia do dinheiro para nós, né? E como você pode também estar observando, acho que é legal também trazer isso, dentro das informações que a gente trouxer aqui, comece a identificar na sua história. Primeiramente você, comece a voltar de onde você está e observar como foi, né? Como era a E relação dos pais, né, com o dinheiro, como que é? sim, mas No meu sistema, já sempre trazendo assim, antes dos pais, a relação sua com a sua mãe e com o seu pai, sim, né? Como que é essa relação? Como você, já assim, no sentir, né? Você e seu pai e sua mãe, né? Como você os vê, como você os sente? Qual é a sua relação? Porque a sua relação, a partir de como é você e seus pais, já traz a sua relação sua com o dinheiro. sim, né? E muitas das vezes as relações, né, a maioria dos casais, muitas das vezes brigam, né, por conta do dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro, né? É porque muitas das vezes os dois também não tomaram pai e mãe, né? Então eles ainda buscam um pai ou uma mãe, né, na relação. Então é onde existe essa desordem, né? Então por isso que o dinheiro muitas das vezes ele não flui, né? E se está faltando dinheiro aí, tem alguma desordem, tem alguma desonra, né? Tem algo que não está no lugar. Exatamente. Quanto a gente fala do relacionamento, né? Um casal.
E é muito importante também trazer, né, aonde está a desordem, porque quando a gente se une, você cria um novo sistema, mas cada um traz um sistema familiar, né? Vem de uma origem, vem de um pai, de uma mãe, vem dos seus ancestrais. E essa falta, essa desordem, essa honra, cada um traz e se juntam, né? E muitas vezes o dinheiro não fica no casal, se percebe também, digamos assim, a falta é, na espera, né, desse dinheiro. E é importante também trazer, dizendo, né, que o primeiro contato nosso, quando a gente chega nessa vida, é através do nascimento, de você Sim, observar o seu nascimento, né? Porque o nosso romper, a nossa chegada aqui, a forma, os desafios para a chegada, ele também já traz informações de como você é com o dinheiro, né? Como é a sua busca, o seu desafio, a sua entrega, a sua força, a sua energia, porque a vida veio a partir do seu nascimento. E sim. O Bert quando fala a sobre gente isso. trouxe, né? Quando trouxemos já para você se observar a sua relação com a sua mãe e com o seu pai, ali já traz, vamos dizer, com a mãe que após o seu nascimento é onde Sim, você se nutre no seio materno, né? Onde você tem um alimento, é onde você busca. Só que um olhar muito interessante é como, porque quando você está ali, é você que tem que fazer a sucção desse leite. É você que tem que chamar, né, chorando, o bebê chorando, aonde a mãe chega para te alimentar. E isso são informações que, numa constelação, quando a gente vai para o tema, é importante. Porque é como você também busca, né, esse dinheiro, a sua relação com o dinheiro, quando você faz, né, grita ao mundo, conquista esse dinheiro no seu dia a dia, você em busca desse dinheiro, nos relacionamentos no seu trabalho. Então, tudo isso também são informações e a gente pergunta como foi você nos seus, a partir dos seus dias de vida, né? Isso é sim, muito importante. sim. Já te traz informações para ver qual a sua dinâmica com o dinheiro hoje. Sim. Que a mãe, o dinheiro, né, essa sucção. Então, se ele está tomando, né? Então, você está sugando, você está tomando. E se não está chegando, é porque você não tomou a sua mãe, né? Você não tomou a vida que veio da sua mãe, porque não é o amor interrompido, né? A gente tem essa percepção que é o amor da minha mãe que está interrompido, né, em direção a mim, mas não, é o meu amor em direção a ela que provavelmente está interrompido, né? Então, na constelação, a gente vai fazer isso, né? Liberar, muitas das vezes, esse fluxo. E você, né, voltar a sugar esse leite, né, digamos assim, você voltar a se nutrir com a sua mãe, né? Como, né, digamos assim, né? Mas, lógico, não é, né? Mamar na mãe, mas é como se fosse, né? É, Você voltar a se nutrir, né? exato. Porque quando você traz que desse interrompido, é muito importante também que as pessoas entendam que é o sentir, é esse complexo, né, criado na criança, que até então ela não entendia, dessa esse rompimento, de repente, muitas vezes a criança nasceu, precisou ficar na incubadora, ou a mãe teve complicações, né? No qual teve esse afastamento entre a criança e a mãe, aonde ela poderia
vamos dizer, né, o grito, a comunicação, a necessidade dessa nutrição e a mãe colocar a criança a amamentar. Então, é essa interrupção, esse momento onde a criança não tem a troca, né, o equilíbrio de troca com a mãe, que interrompe nela, interrompe em nós, né, não a mãe, porque e muitas vezes a mãe, quando retorna, a criança rejeita de alguma maneira, né? Então, isso hoje, trazendo essa energia de nutrir que o dinheiro nos traz, é como também a sua relação com o dinheiro. Você rejeita o dinheiro, né? Como você está rejeitando esse dinheiro, né? E isso é onde a gente fala do amor interrompido, que, como você trouxe, né? Que na constelação você vai fazer olhar para esse momento seu que foi importante e que ali traz informações de algo que está em desordem. Sim, né? E também, pode falar, Van. Não pode falar. E a gente está trazendo essas leis do sucesso também, né? Que tem a ver com o dinheiro, porque o dinheiro é esse êxito, essa abundância. E essa forma com que a gente traz, né, de se nutrir dessas suas conquistas, tem muito a ver também como você a tua relação com o trabalho, como é a forma com que chega a gratidão por esse trabalho. Sim, e o dinheiro é vida, né? Então, quanto mais dinheiro, mais vida você tem. Porque, né, você se relaciona com mais pessoas, você viaja, você faz mais contato, né, com pessoas. Então, é mais vida, né? E muitas das vezes a gente não faz dinheiro porque a gente tem medo da vida, né? Então, muitas das vezes são medos, né? E eu tinha muito medo da vida, né? Medo de viver, de caber mais, né? Porque a gente tem, né? A gente tem um preconceito com o dinheiro, né? A gente vem de raízes da escravidão, então a gente tem preconceito com o dinheiro. Só ganha dinheiro, só tem muito dinheiro quem faz coisa errada, né? Rouba. Então a gente vem vinculado o dinheiro, a gente vê como algo ruim, né? Então a gente tem esse preconceito com o dinheiro. E além desse preconceito que a gente traz, né, familiar, né, nessas crenças, temos também uma crença muito forte, gerada também religiosa, Sim. né? As crenças na qual você não pode prosperar, a pessoa só passa no reino do céu, né? Aquela numa determinada humildade, e ali também tem esses vínculos, né? Na verdade, essas fidelidades religiosas trazidas de antepassados também, né? E é muito interessante trazer, como você falou, né? Que a gente tem isso, se observar o que foi muito falado sobre o dinheiro dentro da família. E também a energia do equilíbrio de troca, e como a gente traz isso para um contexto, por que eu estou na escassez e o que tem a ver com os meus antepassados, né? O que isso, numa constelação, tem um movimento? Porque muitas vezes, como você trouxe, nós temos a memória, por exemplo, que muitos vieram, né, de antepassados que vivenciaram a escravidão. Uma hora o fato de ser um escravo, a hora que você vem dos senhores, né? Os senhores do engenho, digamos assim, né? Os feudais e das fazendas tal. Porém, o que acontece? Essa energia
sistêmica vivenciada, né, naquela época, seja você com seus sendo você os antepassados de escravo, o que é o escravo? Era tomado de você um serviço sem o equilíbrio de ser compensado pelo que era seu de direito, né? Sim. E muitas vezes também ali tem mortes, sofrimento. Aquele dono da fazenda, digamos assim, da fazenda de café, só para trazer mais uma alusão, mas não é só isso, tá? Cada um tem um contexto histórico, mas alguém vivenciou algo dessa forma. Aí tem um termo. E que ali essas dores, na qual aquele senhor que ganhou muito dinheiro aqui, escravizando, aprisionando, torturando, teve mortes, o dinheiro chegou, só que fica em desequilíbrio as forças, né? Aqui foi por sofrimento que você ganhou, mas aqui teve a falta, né? Tirando de alguém. E de algum momento, por ser uma energia, o equilíbrio de troca, que é esse fluxo, pode se passar gerações, quando não na mesma geração, mas vai ter que pagar. Aquilo que é de direito do outro volta. Então, muitas vezes, fortunas, né, um dinheiro, a empresa que se constrói em gerações posteriores acaba tendo falência, acaba o dinheiro, você ganha, mas o dinheiro vaza, perde, às vezes numa quantidade gigantesca de uma vez só, depois você passa um tempo sem ganhar dinheiro, né? E eu vejo muito isso aqui, né, na minha cidade, principalmente, porque a minha cidade considerada uma cidade que, acho que foi a última a abolir a escravidão, eu acho, se eu não me engano. Então, eu vejo muito isso aqui na minha cidade, principalmente, né, enquanto as pessoas ainda são escravas, né, eu vejo isso muito forte. Eu viajei há pouco tempo, e quando eu cheguei aqui, eu senti, né, essa escassez que as pessoas têm, essa escravidão ainda. Eu vejo, né, porque você falou da escravidão, e aqui a gente tinha muitas usinas, né? E essas usinas, por exemplo, né, com certeza foi ganho com dinheiro né, às vezes dinheiro dessa maneira, né, que veio da escravidão. Essas usinas se faliram. Não, acho que nem não sei se tem usina mais na minha cidade. Não tem, acho que não tem mais. Então era como se fosse né? Então essas usinas elas não prosperaram por conta dessa desordem, né? Sim. E é muito interessante você observar, porque fica, né, culturalmente, não só culturalmente, que é um sistema cultural, um sistema familiar da cidade. E é interessante que você trouxe também, você sente no campo da cidade, né, aquela, de alguma forma, esse sofrimento. E trazendo para o agora, né? Bom dia, Vaguinho. Dando um oi para as pessoas que estão entrando aqui, sejam bem-vindos. E se tiverem alguma dúvida ou dentro do contexto, por gentileza, manda uma pergunta para nós, que vai ser um prazer estar podendo partilhar. E muitas vezes também, isso a gente já está falando né, lá, já com antepassados. Observar sobre a história e que um hábito muito importante que a constelação também nos traz, incluindo as histórias que muitas vezes a gente quer esquecer da nossa, né, dos nossos antepassados, também por vergonha, por julgarmos, né, que tem o julgamento, a gente rejeita partes da nossa história que a gente quer esquecer, e isso é importante incluir, né? E trazendo já para um âmbito mais, primeiramente, aonde é necessário olhar e depois vai se ampliando, é essa relação pai e mãe que a gente traz, né? Sim. E um ponto muito forte qual é a sua relação? Você com o pai, por exemplo, né?
trazendo o aspecto masculino, que é essa energia de conquista, de você ir ao mundo, de você desbravar, né? E como é a sua relação? Você conversa com o seu pai? Você ama, né? Eu digo, no amor, aonde você acha que ele não te deve, ou você acha que ele te deve, que você foi injustiçado perante o seu irmão, perante alguém familiar em relação ao seu pai. Você tem mágoas, né? Ou memórias na qual o teu pai foi presente fisicamente dizendo, qual é a sua história em relação com o seu pai? E também olhando qual é a sua relação com a sua mãe, né? Como você, eu falo, é muito interessante também trazer isso com a mãe, porque muitas vezes também a gente é um amor onde a gente acha que nós estamos devedores a um amor ao que ela fez por nós, ou alguma mágoa relacionada à mãe em algum momento da sua jornada, ou também aspectos no qual, né, que a mãe ela é a nutridora, então digamos que ela multiplica, né, essa relação da energia mãe e filho, ela multiplica para nós esse dinheiro você consegue ter um olhar subjetivo, consegue dividir ele para vários lugares, né? No seu âmbito de conquistas, de você. Porque o dinheiro tem uma coisa muito interessante, que ele é o provedor e promove a vida. É aonde você passa também, a partir do que você, onde você consegue, né, dentro dos seus projetos, em termos de família, saúde, aonde você coloca esse dinheiro para que dê suporte e promova a vida aos seus e também passe de geração a geração. O que você traz sobre isso, Van? Bom, no meu sistema, né? Eu vou trazer do meu, um pouquinho do meu, das minhas questões, né? Pode trazer. Né? No meu sistema, né, teve briga por conta de herança. Então, mas não era, na verdade, a herança, né? Não era o dinheiro em si. Muitas vezes é o ego, né? A desordem. Então, às vezes existe essa briga, né? E então, a minha mãe, ela sempre falava, né, que ela não queria conquistar dinheiro porque morrer é ficar com a briga. Né? Então, eu e meus pais brigavam muito por conta do dinheiro. Então, eu associava dinheiro que é a briga. Então às vezes, eu não conquistava dinheiro porque eu falava assim, nossa, vai vir mais dinheiro, vai vir briga, né? E muito pelo contrário, né? Não é isso, né? E o assunto não era o dinheiro em si, né? Então, era essa questão. E o pai, né, muitas vezes, essa força de ir para a vida, né? Então, e eu não tinha muita força, né? Porque eu não tinha tomado meu pai, então não tinha força de ir para a vida. Então, ainda estava ali na simbiose com aquela mãe, né? Então, a gente ainda estava nessa relação simbiótica. Então, essa relação. Então, o dinheiro não vinha, né? Porque eu tinha preconceito, eu tinha questões minha, meu sistema, né? Então, dinheiro era briga. Então, como é que o dinheiro vai chegar até mim, né? E por conta disso, eu tenho questões, por exemplo, eu só tive uma filha. Por quê? Como assim? Se eu morrer, pelo menos não vai ter briga. Olha a lealdade que a gente traz e que às vezes a gente não. A gente vai fazendo, né? Por conta dessa escassez que vem desde lá de trás, que vem repassando pra gente. Como assim? Eu vou morrer? Se eu tiver mais filho, eles vão brigar por conta do dinheiro. E a minha mãe já não fazia dinheiro porque, né? Não, ela tinha duas filhas, então eu e minha irmã a gente ia brigar por causa do dinheiro. Então a minha mãe, ela pensava que isso que ia acontecer.
E aqui nós temos uma pergunta, Van. Como a constelação sistêmica pode ajudar nisso após essa identificação nas relações com pai e mãe, por exemplo, né? Como a gente identifica na constelação e como isso pode auxiliar. Quer falar um pouquinho? Pode ser você mesmo, já tá aí? Não vai. Bora lá, né? O interessante é que uma das coisas que, quando você faz a sua sessão, né, tem a constelação, a gente facilita você a ver assuntos que estão relacionados. Você traz um tema, mas esse tema, ele é um pano de fundo, né? E quando você identifica, como nós trouxemos assim, já trazendo, fazer você voltar o seu olhar ao seu pai e à sua mãe, e quando você se abre ao interrompido e identifica o assunto primário desse rompimento, se dentro de aspectos, né, o conteúdo seu sistêmico, da sua história, ela também faz com que, no momento que você está se vendo na constelação, o seu campo se abre a se aprofundar. E que muitas vezes o assunto que apareceu, né, que ali com seu pai e sua mãe, na relação, na dinâmica, na nutrição, no convívio, nas suas memórias, muitas vezes já traz algum conteúdo também que seus pais vivenciaram com seus avós, né, em gerações passadas, e até mesmo, de repente, ainda o primário é uma relação que aconteceu, por exemplo, com um segredo, algo mais traumático com os seus antepassados de terceira, quarta geração. Nesse caso, por exemplo, o que a gente está falando de mãe, né? Mãe e pai, vamos identificar essa nutrição, dessa busca, o que teve no meu sistema e por parte materna, também buscando até para entender essa dinâmica financeira, né? E dessa nutrição, de fazer ficar o dinheiro, de você conseguir multiplicar, de conseguir guardar, né? Que muitas vezes você também, uma pessoa que gasta muito dinheiro, por exemplo, ela ganha, mas ela tem que estar gastando, ela não consegue, não é que é reservar o dinheiro com medo de que amanhã vai faltar, então eu tenho aquela reserva. Porque muitas vezes ali passou uma escassez Se for com em alguma das gerações passadas, né, digamos, e que essa memória de que faltou por algum motivo, ela é passada de geração em geração, né? Então, isso é identificar. E aí você ir lá para trás na sua história e fazer a inclusão, ressignificar num olhar hoje que o que foi vivenciado, hoje já não é mais preciso, porque muitas vezes aconteceu, né? Por uma necessidade, por um momento, mas que ali aquela memória, aquela consciência, ela permanece por gerações, né? E que é muito interessante também trazer, porque você buscando das suas a história, como foi o dinheiro, né? Como que é o dinheiro com os seus pais, a dinâmica desse fluxo de vida com os seus pais. Observa se você também não está no padrão, de alguma forma, repetindo, acontecendo isso com você. Aí você observa se isso não veio também acontecendo com seus avós. Porque muitas vezes, como o dinheiro é uma energia e tem um equilíbrio de troca, e ele ali não está vendo se é você ou se foi o seu avô.
Ali é a sua consciência arcaica. Então, você faz parte daquela consciência, daqueles seus ancestrais. E a energia, né, nós não estamos, não é linear em tempo passado, futuro e presente. Ela só é, né? Não tem essa distinção de que já passou, não. Ela é um espiral. Então, você e seus antepassados estão nesse espiral. Então, essa energia, o que aconteceu, ela fica ali reverberando, porque ela está sendo puxada por alguém, né? E que muitas vezes, mas o meu irmão está bem sucedido. Que conteúdos que está ali em espiral, conteúdos do seu clã, digamos assim, algo você pega, que pode ser assuntos referentes ao financeiro, como de repente o seu irmão pega assuntos que está ali permeando em equilíbrio, né? De repente de relacionamento, né? E que muitas vezes alguém, por exemplo, que roubou, digamos assim, né? De alguma, esse dinheiro veio ilícito, essa fortuna, esse dinheiro na família, de repente você desconhecendo e você, a partir do momento vendo, trazendo esse olhar, a sua história, ao que aconteceu, você ressignifica ali com movimentos da alma aquele sistema que foi lesado, digamos assim, por esse dinheiro ilícito que entrou na sua família. Porque está excluído uma parte da história onde é necessário ser incluído aquele que foi lesionado. É um sistema que, de alguma maneira, o seu sistema lesionou. Sim. E com relação ao pai, assim, às vezes a gente fala assim, eu, por exemplo, né, o dinheiro ele vinha, ele até vinha, mas ele não ficava. Por quê? Porque faltava força, né? Faltava o pai, né? Porque eu, né, o meu sistema, via os homens como fracos, como pequenos. Não, os homens são fracos, são menos, né? Então a gente tinha de que, não, as mulheres são fortes, os homens são fracos. Então o dinheiro não tinha força para ficar, né? Porque o pai é força. Então ele, muitas das vezes, se você não consegue investir o dinheiro, por quê? Porque você não tem pai, né? Então, se seu pai foi embora, te abandonou, então você, né? Você não tem força para você até conquista, né, o dinheiro, ele até vem, mas ele não fica, porque ele não tem força para poder ficar. Sim, e a constelação, ela te traz essa nova percepção de você se perceber nas relações, né? E como você trouxe a relação que você tem com seu pai, é essa força, né? Te traz luz para ver lá em sua essência, na sua alma, as dores com qual você está com seu pai, né? E que muitas vezes, às vezes é algo, você tem uma boa relação com o seu pai, mas de repente você está identificado com a relação que não tinha força, que tinha rejeição referente, como você trouxe, das mulheres, né? Do que as mulheres no olhar ao homem, um olhar distorcido para o masculino, ou de repente a relação do vínculo com do seu pai, com o seu avô, do seu avô com o seu bisavô, né? Do masculino. E qual é a história que é contada e que é perpetuada, como você trouxe. Os homens não tinham força, as mulheres eram fortes e não deixavam o masculino manifestar, né? Por dores, provavelmente vindas de gerações passadas, né? Por traumas, com o masculino para sua ação em vida, né? E que tem pessoas, por exemplo, que têm essa força, tem esse masculino, mas ela não consegue
multiplicar. Sim, porque falta Que o pai, aí né? podemos ver. Oi? Faltou o pai, então não tem força, né? Então, eu aqui, por exemplo, eu e meu marido, a gente competia um com o outro, né? Então, quando estava bom para ele, estava ruim para mim. Quando estava bom para mim, estava ruim para ele. Porque a gente competia um com o outro, né? Então, assim, não, eu sou melhor. Não, eu sou muito melhor, porque eu me achava eu muito grande, né? Muito grande, então eu me achava melhor que meu marido, né? Só que quando a gente se une, né? A gente, não, ele também é bom. Meu marido, ele tem ideias assim que eu falo assim, nossa, mas por que que eu não percebi essas ideias dele antes? Porque eu vi o homem como fraco, né? E hoje eu Não. vejo ele fazendo assim as coisas, eu falo assim, gente, como que eu não percebi? Porque eu via meu pai como fraco. Então eu olhava para o meu marido como fraco também. E não que Eu não ele fosse confiava nele. fraco, né? Assim, até um olhar assim, em algum momento sou eu que vou ter que entrar para atuar, né? Porque na minha história o homem nunca foi presente, essa energia, essa força. Então também eu não posso dar espaço pro masculino dele, né? Porque vem essa sombra também, por mais que você, num relacionamento, você tem essa, às vezes a competição e é inconsciente, né, Ivan? Isso que é importante também, porque por mais que você quer uma relação saudável, deixar o masculino em manifestação, como você falou, eu tinha isso forte e tinha sombra, né? Porque em algum momento a mulher tinha que ser aquela heroína, tinha que desbravar. Na minha história familiar, primeiro que por parte materna são 5 mulheres, apenas, né, entre irmãs, meu avô e minha avó. Então ali era a presença feminina já que traz outros conteúdos ancestrais, né, onde a mulher é muito forte, predomina, né? E por parte paterna tive a ausência do meu avô, né? Meu pai, por exemplo, não teve a presença paterna do masculino. Meu avô faleceu quando meu pai tinha 5 anos. E meu bisavô também foi assassinado e meu avô tinha 5 anos. Então, essa força, e é muito interessante que a força masculina foi muito presente. Prosperidade, a conquista. Porém, as mulheres ali, a minha, né, pela ausência masculina, também teve que manifestar de uma forma onde não tinha espaço para os homens. A mulher que era que resolvia tudo, era que saía para tinha que sair para trabalhar e também a dor maior que vinha sobre o masculino era o medo da ausência. Em algum momento, o masculino vai abandonar. Então, para que eu deixo o masculino manifestar se uma hora eu tinha na consciência que vai faltar, né? Eu não vou poder contar com o masculino com essa força, né? Então, é muito interessante que as dinâmicas e o dinheiro, né? Que a gente falando, você conquista, mas você também não confia. Não, por exemplo, tem isso também, Sim. de você estar num trabalho, você está desenvolvendo a sua carreira, mas não, eu vou até aqui, daqui eu não passo. Porque assim eu sei que eu tô sendo. Alguma hora você vão me passar perna, vão me deixar de lado, não vou servir mais. Né? Isso são sombras que te trazem indícios e relação, em algum momento da sua história, tem o primário, ou seja, com o feminino, né? Mãe e pai. Né? E depois ainda vai para mais fundo ainda no que está em contexto com seus antepassados. Sim. Aí depois, né, que eu comecei, né, essa busca por autoconhecimento, eu tive que confiar, né? Tive que aprender a confiar na marra, né?
Eu tive que deixar ele conduzir e tive que aprender a pedir, né? Porque para mim ficou ruim e não entrava mais dinheiro e eu tive que aprender a pedir porque eu não sabia pedir para meu pai. E eu me lembro que uma vez eu fui pedir dinheiro ao meu marido e eu falei assim, Deus do céu, e eu pedi dinheiro a ele e ele falou assim, não, pode Humilhação. pedir. Aí o que que acontece? Me veio uma dor do lado feminino. E eu falei assim, gente, mas que dor é essa? Quando daqui a pouco eu lembrei, eu pedi. Porque eu não pedi para meu pai, né? Porque eu era melhor, eu ia lá fazia. Que daí para você ver, desde os 7 A anos, independência, né? dinheiro. Eu fazia dinheiro, então eu sempre comprava minhas coisas. Então, eu não pedia dinheiro ao meu pai. Então, eu lembro que às vezes eu queria fazer alguma coisa, eu lembro que eu pedia a minha mãe, a minha mãe ia lá e pedia ao meu pai. Então, eu não conseguia pedir direto ao meu pai, né? Ir direto na fonte. Eu ia até a minha mãe falava com meu pai. E eu tive que pedir para o meu marido. Então, nossa, e aquilo dali, e ele falou sim, e me veio uma cura. E eu falei assim, nossa, né? Porque eu não conseguia pedir. E é interessante que a gente, vivenciando as constelações, você fazendo seus movimentos pela constelação, é uma coisa maravilhosa, porque a constelação não resolve por você. Ela te traz a consciência, te traz à luz esses conteúdos, como você acaba de trazer, né? Um deles. E ali você faz novos movimentos, uma nova consciência, você inclui, né? E que te também faz enxergar a sua autorresponsabilidade sobre os seus movimentos de vida. Né? E você falando sobre isso, é muito interessante também o que vem de geração em geração, porque assim, meu pai, ele era muito presente, vai para a vida, vai trabalhar, vai estudar, né, mandando para a vida essa força, né? Sim. E ao mesmo tempo, a minha mãe trazendo todo mundo para baixo das asas, assim, que para ela era um absurdo sair de perto, fazer uma faculdade longe, onde já se viu, porque a minha mãe traz um conteúdo de nutrição com a minha bisavó, que a minha bisavó, no falecimento, né, faleceu no parto da última filha, e a minha avó, com 5 anos, teve esse amor interrompido. E que, de alguma forma, a minha mãe, muito presente junto a nós, os seus filhos, né, no qual ela queria nutrir, mas permanecendo perto, não deixando ir para a vida, né? E era até interessante esses conflitos, o meu pai, o masculino, cumprindo esse papel mesmo de empurrar, né? De dar essa força, e a minha mãe fazendo aquele, né, o cabo de guerra. E é interessante, e trago, né, para quem sente esses movimentos, observa no seu dia a dia, que dá para a gente falar muito mais sobre o dinheiro em pontos mais detalhados, mas que comece a observar as relações e qual vamos falar que o nosso exercício, como é a sua relação com pai e mãe, para começar, né? Nesses dias, observar a sua relação pai e mãe. E você também observar como é o dinheiro na sua vida, né? Em que aspectos ele permanece, se ele é escasso, se ele se sente ser amaldiçoado, né? E começa a trazer para a consciência, porque a constelação ela faz esse exercício para nós de autorresponsabilidade. A partir do que você começa a se ver, você também começa a incluir e entender, compreender e também concordar, né, com a sua história. Aonde você tá interrompendo fluxos onde o dinheiro tem que passar. E quando, o dinheiro pode vir quando a gente também sai do tomador, né? E a gente se torna doador. Por exemplo, nós estamos aqui hoje doando, né? Então a gente está
está indo para a vida. Então, a gente saiu desse tomador, só tomar, só vem para nós, só vem, né? A gente também vai, também doa, né? Então, a gente sai do tomador e a gente começa a fazer, né? E a gente começa a ir para o Pai, né? Ir para o mundo, fazer mesmo. Então, e é isso, né? Muitas das vezes não, a gente só quer receber, a gente quer ganhar na Mega Sena, a gente só quer, né? A gente só quer tomar. E é interessante quando a gente fala que você só quer tomar, é você ainda também se perceber se você não chegou na sua maturidade. Você ainda só quer tomar, né, da mãe, estar ali naquela, do lado feminino também, é onde você só recebe, né? Só quer ser nutrido. E o pai, essa força também do masculino, é justamente como você falou. Aí é a sua parte também onde você dá, né? Você doa, você contribui, você põe o seu servir, a tua força também em manifestação. E não só olhando num ganho seu pessoal, mas essa manifestação para um sistema seu familiar, comunidade, a sua contribuição ao mundo também.